Eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 14 em adiante. Vamos orar ao Senhor. Fecha seus olhos, abre o seu coração pelo vinho novo que Deus irá derramar hoje sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Preparem-se, tenha fé que Deus poderá me usar para falar com vocês. Meu Pai Celeste, que a presença do Seu Espírito possa invadir tanto minha vida, como também aqueles que estão nos vendo neste momento. Aquieta o coração, Senhor, ansioso dessa pessoa que pode estar nos vendo. Faça com que tudo aquilo que se agita ao redor dessa casa possa acabar e se calar, para assim que essa pessoa venha receber sua palavra e por ela produza uma mudança poderosa para que o Senhor possa se manifestar na vida dela. Meu Deus, que a sua paz possa reinar, que o seu reino venha e que apenas sua vontade seja feita na terra, assim como está nos céus. Em nome de Jesus Cristo. E todo o povo diz amém. Muito bem. Gênesis 28, 14. Gênesis 28, 14. Nós estamos estudando aquela parte quando Jacó fugiu da casa dos seus pais, da tenda dos seus pais, porque naquela época não tinha casa, tinha tenda, né? Para fugir, na verdade, de uma perseguição do seu próprio irmão Esaú. Só que a caminho para Harã, que era o lugar de destino onde os pais de Jacó tinham direcionado Jacó para ir se refugiar, Jacó teve uma tremenda experiência com Deus. Na verdade, a primeira grande experiência que Jacó tinha com Deus. Até então, as experiências que Jacó tinha era pelas histórias contadas certamente debaixo da tenda, as histórias contadas de Isaac, seu pai, que contou as histórias do seu avô, do avô de Jacó, Abraão, porque a lei e as experiências na época eram contadas pelas histórias, pela boca, né? De geração em geração. Então, até então Jacó só conhecia um Deus poderoso, mas na vida do pai e na vida do avô. Mas ainda Jacó, que se apoderou da promessa, que se apoderou da primogenitura, Jacó precisou agora conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, para que depois de um grande encontro, depois de conhecê-lo, poderia ter chamado o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E a Bíblia diz que Jacó precisou parar numa cidade chamada Luz, que nós vamos ver depois, ela vai se chamar Betel, porque Jacó irá batizá-la de Betel, e nós vamos saber por quê. Mas Jacó, ele estava cansado, e a Bíblia diz que achou uma pedra, e usou essa pedra como travesseiro. Eu vi anteriormente que isso é uma simbologia
Esse travesseiro simbolicamente representa Jesus. Ele usou essa pedra e ali Jacó teve um sonho muito profético, um sonho que com certeza marcou os inícios, os primeiros passos espirituais de Jacó. Ele viu uma grande escada que subia até o céu, que ligava a terra do céu. E ali nessa escada subiam e desciam anjos. Eu expliquei na palavra passada, mas isso significa o quê? Significa que os anjos estavam trabalhando em favor de Jacó. Os céus estavam abertos naquele momento. Por quê? Porque Jacó estava no centro da vontade de Deus. Jacó tinha respondido à obediência das diretivas feitas pelos seus pais, em sair da tenda deles, de Berseba, para se orientar em Harã, onde ele iria se refugiar debaixo do teto do irmão de Rebeca, né? E nesse sonho, a Bíblia diz que o próprio Senhor estava ao lado de Jacó, num sonho, né? E ele estava falando com Jacó. E olha o que diz no versículo 14. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Que tremendo. Ou seja, Deus está falando, Jacó, de ti vai vir um grande povo. Como dizer, de ti virá a minha igreja, um povo escolhido. E continua dizendo, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Versículo 15. Estou com você, diz o Senhor, e cuidarei de você onde quer que vai, e eu o trarei de volta a essa terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Que palavras tão edificantes de um Deus que, na verdade, se apresenta para Jacó. Jacó teve sua primeira experiência com Deus até então, pois, como já lhe falei, Jacó conhecia Deus pelas experiências de Isaac e Rebeca, mas agora Jacó entrou na dimensão do sobrenatural. Na dimensão do sobrenatural. E eu falei anteriormente que o sobrenatural, ele veio porque Jacó, ele acreditou mesmo sem ver. Ele creu mesmo sem ver. Pois Deus não lhe fará entrar na dimensão do sobrenatural, sendo que você duvida sem ver. Você não pode duvidar, mesmo que você não veja Deus. Porque a fé é justamente a convicção das coisas que não se vê. Mas a certeza que Deus está, obviamente, na medida da sua obediência. Na medida de que você receba a palavra de Deus e que você a coloca em prática, né? Ou seja, o Deus do universo, vai notando o que eu vou falar agora. O Deus do universo estava com Jacó, mesmo sem Jacó ver o Deus do universo. E por causa da sua fé, Deus lhe fez ver aquilo que seus olhos naturais não podem ver e não conseguiam ver. Isso é fé. Isso é fé. Agora, vamos ver o que o Senhor diz para Jacó. Ele diz assim, estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Aonde quer que vá, eu, diz o Senhor, cuidarei de você. Bom,
Eu gostaria de sublinhar algo interessante aqui sobre o cuidado do como nós devemos interpretar esse trecho. Deus diz, eu estarei contigo por onde tu irás, Jacó, eu estarei contigo. Nós devemos ter cuidado por interpretar esse trecho, porque isso não quer dizer que Deus disse para Jacó que estaria com ele em qualquer lugar que Jacó escolher estar. Tenta fazer e entender aonde está o equívoco de muitos, inclusive, que pregam essa palavra e que até mesmo tem um cântico, né? Tem uma música que fala sobre isso. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Mas cuidado como vocês interpretem esse trecho. Porque isso não quer dizer que Deus diz para Jacó que estaria com ele em qualquer lugar que Jacó escolher estar. Até então, Deus estava com Jacó porque Jacó obedeceu a uma direção de Deus por intermédio da autoridade espirituais e cobertura de Jacó, ou seja, os seus próprios pais, Rebeca e Isaac, que o direcionou para ir numa direção. E ele obedeceu. Ou seja, estava no centro da vontade de Deus. Estava fazendo aquilo que era certo. A presença de Deus, ela acompanha todos os que se submetem às diretivas do Espírito Santo. Mas quando uma pessoa é dirigida segundo a sua carne e própria vontade, o Senhor certamente não está com ela. Deus estará com Jacó na medida que Jacó se decide estar no lugar que Deus quer que ele esteja. Isso se chama dependência. E isso vocês têm que entender. Aqueles que não sabem depender de Deus e que pensam, não, independente do lugar aonde eu vou, em qualquer lugar que eu vou, Deus vai estar comigo. Mas se Deus não quer que você esteja naquele lugar, você acha que Ele vai lhe acompanhar? A presença de Deus está e prevalece na vida daquele que não é mais ele quem vive, mas Cristo que vive nele. O caso de Esaú, o irmão de Jacó, foi bem diferente. Porque Esaú não estava com Deus, porque Esaú quis estar não onde Deus queria que Esaú esteja. Esaú quis estar em lugares onde ele mesmo decidiu estar. Consequentemente, Deus rejeitou Esaú e nunca esteve com Esaú. Ao contrário de Jacó. Jacó sempre valorizou a primogenitura, sempre valorizou as coisas vindo de Deus, honrou-se os pais, houve um desvio de caráter induzido-se pela mãe Rebeca em querer enganar seu pai Isaac, fazendo-se de Esaú, isso é verdade, mas depois Jacó será muito tratado, vocês vão entender por quê. Mas Jacó apresentou característica que agradou muito a Deus. Era um homem que agarrou a promessa, agarrou a primogenitura. Era um homem que Deus viu esse aí e eu vou entregar nas suas mãos o legado espiritual para ele. Por quê? Porque ele está valorizando. Deus não vai delegar para você responsabilidade
e o que dizer de autoridade no mundo espiritual, diante dos anjos, diante dos demônios, e o que dizer diante dos homens, se você não é apto a, primeiro, valorizar aquilo que Deus vos dá, e segundo, a administrar aquilo que Deus irá colocar nas suas mãos. Então, Deus, Ele não lhe acompanhará em todos os lugares onde desejas estar. Mas Deus estará com os que querem estar onde Deus quer que elas estejam. Consegue entender isso? Para ser claro, Deus estava com Jacó porque Jacó estava onde deveria estar. Jacó estava no lugar que deveria estar. E vocês? Vocês estão onde vocês deveriam estar? Faça-se essa pergunta. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou sendo acompanhado pela pessoa certa? Será que a minha autoridade realmente é uma pessoa que manifestou e produziu os frutos necessários para que eu tenha convicção que aquilo que eu estou recebendo provém de Deus? Ou você está onde quis estar? Porque se vocês estão onde você quer estar, ou onde você quis estar, eu lamento lhe dizer, mas Deus não está. E para Deus estar, vocês precisam querer entender aquilo que Deus quer lhe mostrar. Há muitas coisas que podem lhe impedir entender as diretivas de Deus. O maior empecilho é o orgulho ou a religiosidade de muitas coisas que lhes foi ensinado por causa das tradições e por causa dos costumes que faz com que o vinho novo que Deus quer derramar sua vida, você o rejeita. Por quê? Porque um homem rejeitaria o novo vindo de Deus? Porque esse homem não quer ser odre novo. Quer prevalecer velho, ou seja, o odre velho são os costumes, é a religiosidade que me foi otorgado e ensinado no passado. Mas quando uma pessoa está disposta a quebrar e dizer, sabe o quê? Acabou. Agora eu quero colocar na posição neutra e quero aprender da Bíblia. Porque quando eu sei e eu entendo que até agora eu não estou conseguindo receber o novo de Deus, é que algo está errado. E o que está errado está no odre, não está no vinho. O problema está no odre, não no vinho. Porque o vinho vem de Deus. Então, nada errado vem de Deus. Mas o problema de vocês, para muitos, não entender o novo de Deus, é o odre que precisa ser quebrado, trocado. Senhor, eu me coloco na posição neutra. E se devo abrir mão do meu título de pastor, de apóstolo, de evangelista, de missionário, de missionária, de obreiro, de presbítero, eu vou fazer. Por quê? Porque a partir de agora, o que mais me importa não é título, mas é lhe conhecer. Se vocês estão onde você sempre quis estar, mas onde Deus nunca lhe confirmou estar, então você está perdendo tempo. Perdendo grandes experiências com Deus.
Se você está frustrado, ou até mesmo frustrado porque a sua vida espiritual de hoje é o resultado de escolhas passadas sem direção divinas, então eu vou lhe dar um conselho hoje. Pare tudo, dá uma pausa e procure humildemente um Isaac que lhe indicará a direção que deves tomar. Sabes, Esaú, irmão de Jacó, carnal, um homem carnal que não conhecia Deus, mesmo sendo filho de Isaac e Rebeca, não quis aprender com as experiências dos pais. Mas Jacó soube reconhecer as diretivas certas. E há muitos Esaús que saem da tenda de pais ungidos para abrirem igreja. Para abrirem igreja. E dizer, não, eu sou filho de fulano, ungido, e eu posso. O que vocês acham que esse tipo de líder tem para lhe oferecer? O que você acha que esse tipo de líder tem para lhe oferecer? Antes de ter suas próprias experiências, amados, alguém deve ser apto a me ensinar e a lhe ensinar sobre Deus. E você não conhece Deus pelo quanto você ouve falar dele, mas sim pelas experiências íntimas que Deus proporciona na vida da pessoa. Então, peço a Deus que seu Espírito Santo lhe convença para que você avalie aonde você está e para onde vocês estão indo. E tendo essa convicção pela revelação do Espírito Santo, você saberá se Deus está com você ou não. Vamos continuar. No versículo 16 diz a palavra: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Que afirmação de Jacó. Ou seja, Deus estava com ele, porque ele estava agradando a Deus. Mas Jacó, por ainda não conhecer a Deus, ele não sabia. Quantas pessoas que estão me vendo agora esquecem que Deus está lhe observando. Esquecem que Deus está agindo em seu favor. Mesmo no seu deserto, Deus está. Deus está e você não precisa ver para crer. Amém. Continuamos. Versículo 17. Disse Jacó: teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, lembra disso? Colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Olha só que experiência Jacó teve. Quando ele acordou, ele entrou nele um grande temor. Um grande temor. Na verdade, não é a palavra medo,
é temor. É um respeito, dizer, meu Deus, o Deus dos meus antepassados, Ele está aqui. O Deus do universo está aqui. Traz muito temor. O que ele fez? Ele pegou o seu travesseiro, aquela pedra, e colocou ela em pé. E se tornou uma grande rocha. E aí ele pegou azeite e ele derramou da cima, do topo da pedra, até toda a pedra, derramou azeite. E ali chamou esse lugar Betel, que significa casa de Deus. Casa de Deus. Antes o nome chamava Luz, mas a partir de agora, assim de Jacó, profetizou, usado pelo Espírito Santo, sem sombra de dúvida, e assim disse, eis esse lugar chamado Casa de Deus, Betel. Que tremendo! Jacó tomou a pedra que ele usou como travesseiro e fez dela a pedra principal. A pedra principal para o altar que apresentou para Deus. Olha isso, o ato profético de Jacó. É tremendo o que Jacó fez. Olha o que fala em Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Há uma tremenda revelação aqui. Por quê? Porque nesse ato de Jacó se estabelece um ato profético dirigido por Deus. Onde Jacó teve um encontro com Deus, este tomou a pedra Jesus, simbolicamente que representa Jesus, a pedra angular, a pedra principal, que se tornou pedra principal do altar de Deus. Ou seja, Jacó pegou a pedra principal da casa do Senhor, onde Jesus seria o cabeça. Onde Jesus seria o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da casa de Deus, do corpo da igreja. Ele é o cabeça. E há aqui uma tremenda simbologia, porque a casa de Deus é fundamentada sobre Cristo, o corpo de Cristo, né? Essa é a casa de Deus, onde habitam o corpo de Cristo, a presença de Deus, o templo do Senhor. É fundamentado sobre Cristo, a pedra angular, rejeitados pelos construtores. E a partir dela, a unção do seu Espírito escorre sobre o resto da igreja que somos nós. O que estava acontecendo simbolicamente? Estava acontecendo que a partir daquele dia, um ato simbólico, mas profético, estava sendo liberado debaixo da direção de Deus. De Jacó, escuta isso, de Jacó surgiria uma multidão e um povo que farão parte da casa de Deus, onde Jesus, que ainda não tinha vindo, né? A pedra angular seria o cabeça. Aonde Jesus seria o cabeça. A partir de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó, surgiria uma grande igreja, um grande corpo, cujo Cristo, a pedra, seria o cabeça, Jesus Cristo. Olha, quem tem ouvido, ouça, e quem querem ver, veja. Veja o que diz a palavra depois. Olha só. Gênesis 28, 19.
e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Jacó chamou esse lugar de Betel, que significa casa de Deus. Pois agora eu vou falar com você. E presta atenção. É dia de você fazer o seu altar chamado Betel. É dia de você criar o seu altar chamado Betel. Mas lembre de uma coisa. Para dizer que sua casa é Betel, casa de Deus, ou seja, a casa onde Deus habita, você precisa aprender de Jacó. Você precisa ser um Jacó. Jacó, uma pessoa que agarra o calcanhar da promessa e não desiste por causa de um deserto ou uma perseguição familiar. Jacó, um homem que soube estar e reconhecer uma cobertura séria e instituída por Deus. Jacó, um homem que confiou no Senhor, mesmo quando tudo dizia o contrário. Jacó, um homem que não negociava seus princípios bíblicos. Um homem que não retrocede pelo medo de não saber se Deus proverá ou não no dia da manhã. O papel da OC, o papel da Online World Church, é fazer da sua vida um Jacó. É levar vocês a terem grandes experiências com Deus. Não apenas que você seja um homem que senta no banco e que não muda de vida. Não. É levar você, serem agente de Deus, tutores, que o levará a ter experiência e conhecer o Deus de Jacó. É fazer da sua vida um Jacó. É trabalhar na sua vida para que você amadureça. Independente da forma que Deus usará para lhe tratar, depois você será apto a pegar o azeite ungido e assim fazer da sua casa um Betel, um santuário, a casa onde o Senhor amará estar. Não tente pegar azeite e ungir um lugar sendo Esaú, porque lhe garanto que nada acontecerá e estarás desperdiçando óleo para nada, azeite para nada. A unção liberada tem poder profético quando quem unge está com Deus e não sem Deus. Pois Jacó, mesmo que era seus inícios, estava com Deus. Vocês querem um Betel na sua casa? Ela tem que começar em você. Betel tem que estar e ser você. Se Betel significa casa do Senhor, então esse templo aqui, que não lhe pertence, deve se tornar casa de Deus. Habitação do Deus Altíssimo. Não tenta ungir ou sequer profetizar
palavras positivas, palavras que saem e que você aprendeu, inclusive na Bíblia, se você não tem autoridade para fazê-lo. Porque houve uma direção por parte de Jacó. Jacó foi se induzido pelo Espírito, depois de um grande encontro com Deus, a fazer esse ato profético, sendo que Cristo, a partir dele, surgirá um grande corpo, inclusive no qual hoje eu e espero você fazem parte, cujo Cristo é o cabeça, ele é a pedra. E essa unção que Jacó, que naquele momento se tornou um sacerdote, simbolizado o sacerdote, derramou sobre a pedra e a unção fluía do Senhor para todo o resto da pedra, para todo o corpo de Cristo, no qual hoje, até o dia de hoje, eu estou me beneficiando e eu estou liberando essa unção para quem quer ser filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos orar. Meu Pai, querido Senhor, como essa palavra tem sido maravilhosa e como temos aprendido acerca dessas experiências que Jacó teve. Muitos usam teu azeite, usa tua unção, sendo que a tua palavra até o dia de hoje não tem produzido mudança nessa vida. Pois a minha oração nesta noite é que essa pessoa possa tirar e arrancar a máscara da religiosidade. E, se necessário, abandonar a sua tenda, aonde seus pais, Rebeca e Isaac, estão, para ter sua própria experiência contigo. Se necessário, abandonar na tenda dos pais, como Jacó fez, abandonar seu título, abandonar seu ensino, ensinos passados que não produziram mudança. Meu Deus, que essa pessoa faça. E humildemente, decide se submeter a tudo e qualquer direção que o próprio Senhor está apontando para a vida dessa pessoa. Só Tu é capaz de convencer, Senhor. Mas bem sei que não existe coincidência. Do Senhor tem levantado essa tenda, aonde Betel está. A casa do Senhor está. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa convencer os que querem ser Jacó em habitar debaixo dessa tenda segura, em nome de Jesus. Amém e amém.